Isaías capítulo 5. Ora, seja-me permitido cantar para o meu bem-amado uma canção de amor a respeito da sua vinha. O meu amado possuía uma vinha num outeiro fertilíssimo. E, revolvendo-a com enxada e limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer à minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E por que, esperando eu que desse uvas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha: tirarei a sua sebe, e será devorada, derrubarei a sua parede, e será pisada. E a tornarei em deserto, não será podada nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiro, e às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Pois a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias, e esperou que exercessem juízo, mas eis aqui derramamento de sangue, justiça, e eis aqui clamor. Ai dos que ajuntam casa a casa, dos que acrescentam campo a campo, até que não haja mais lugar, de modo que habitem sós no meio da terra. A meus ouvidos disse o Senhor dos Exércitos: em verdade que muitas casas ficarão desertas, e até casas grandes e lindas sem moradores. E 10 geiras de vinha darão apenas um bato, e um homer de semente não dará mais do que uma efa. Ai dos que se levantam cedo para correrem atrás da bebida forte e continuam até a noite, até que o vinho se esquente. Tem harpas e alaúdes, tamboris e pífanos, e vinho nos seus banquetes, porém não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das mãos dele. Portanto o meu povo é levado cativo, por falta de entendimento, e os seus nobres estão morrendo de fome, e a sua multidão está seca de sede. Por isso o Seol aumentou o seu apetite, e abriu a sua boca desmesuradamente, e para lá descem a glória deles, a sua multidão, a sua pompa, e os que entre eles se exultam. O homem se abate, e o varão se humilha, e os olhos dos altivos se abaixam. Mas o Senhor dos Exércitos é exaltado pelo juízo, e Deus, o Santo, é santificado em justiça. Então os cordeiros pastarão como em seus pastos, e nos campos desertos se apacentarão cevados e cabritos. Ai dos que puxam a iniquidade com cordas de falsidade, e o pecado como com tirantes de carros. E dizem: apresse-se Deus, avie a sua obra, para que a vejamos, e aproxime-se e venha o propósito do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que põem as trevas por luz, e a luz por trevas, e o amargo por doce, e o doce por amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos, e astutos em seu próprio conceito. Ai dos que são poderosos para beber vinho, e valentes para misturar bebida forte. Dos que justificam o ímpio por peitas, e ao inocente lhe tiram o seu direito. Pelo que, como a língua de fogo consome o restolho, e a palha se desfaz na chama, assim a raiz dele será como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó, porque rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, e o Senhor estendeu a sua mão contra ele, e o feriu, e as montanhas tremeram, e os seus cadáveres eram como lixo no meio das ruas. Contudo isto não tornou atrás a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. E ele arvorará um estandarte para as nações de longe, e lhes assobiará desde a extremidade da terra, e eis que virão muito apressadamente. Não há entre eles cansado algum nem quem tropece, ninguém cochila nem dorme, não se lhe desata o cinto dos lombos, nem se lhe quebra a correia dos sapatos. As suas flechas são agudas, e todos os seus arcos retesados, os cascos dos seus cavalos são reputados como pederneira, e as rodas dos seus carros qual redemoinho. O seu rugido é como o do leão, rugem como filhos de leão, sim, rugem e agarram a presa, e a levam, e não há quem a livre. E bramarão contra eles naquele dia, como o bramido do mar, e se alguém olhar para a terra, eis que só verá trevas e angústia, e a luz se escurecerá nas nuvens sobre ela. Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as olas do seu manto enchiam o templo. Ao seu redor havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo,
Santo é o Senhor dos exércitos, a terra toda está cheia da sua glória. E as bases dos limiares moveram-se à voz do que clamava, e a casa se enchia de fumaça. Então disse eu, ai de mim! Pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou-me a boca, e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor, que dizia, a quem enviarei, e quem irá por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Disse, pois, ele, vai, e dize a este povo, ouvis, de fato, e não entendeis, e vedes, em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e entenda com o coração, e se converta, e seja sarado. Então disse eu, até quando, Senhor? E respondeu, até que sejam assoladas as cidades, e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja de todo assolada. E o Senhor tenha removido para longe dela os homens, e sejam muitos os lugares abandonados no meio da terra. Mas se ainda ficar nela a 10ª parte, tornará a ser consumida, como o terebinto, e como o carvalho, dos quais, depois de derrubados, ainda fica o toco. A santa semente é o seu toco. Isaías capítulo 7. Sucedeu, pois, nos dias de Acais, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peça, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém, para pelejarem contra ela, mas não a puderam conquistar. Quando deram aviso à casa de Davi, dizendo, a Síria fez aliança com Efraim, ficou agitado o coração de Acais, e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque à fossa do vento. Então disse o Senhor a Isaías, saí agora, tu e teu filho Sear-Jazube, ao encontro de Acais, ao fim do aqueduto da piscina superior, na estrada do campo do lavandeiro. E dize-lhe, acautela-te e aquieta-te, não temas, nem te desfaleça o coração por causa destes 2 pedaços de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria, e do filho de Remalias. Porquanto a Síria maquinou o mal contra ti, com Efraim e com o filho de Remalias, dizendo, subamos contra Judá, e amedrontemo-no, e demos sobre ele, tomando-o para nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeel. Assim diz o Senhor Deus, isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Pois a cabeça da Síria é Damasco, e o cabeça de Damasco é Rezim, e dentro de 65 anos Efraim será quebrantado, e deixará de ser povo. Entretanto a cabeça de Efraim será Samaria, e o cabeça de Samaria o filho de Remalias, se não o credes, certamente não haveis de permanecer. De novo falou o Senhor com Acais, dizendo, pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal, pede ou embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acais, porém, respondeu, não o pedirei nem porei à prova o Senhor. Então disse Isaías, ouvi agora, ó casa de Davi, pouco vos é afadigardes os homens, que ainda afadigareis também ao meu Deus. Portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá, e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá, quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Pois antes que o menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, será desolada a terra dos 2 reis perante os quais tu tremes de medo. Mas o Senhor fará vir sobre ti, e sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai, dias tais, quais nunca vieram, desde o dia em que Efraim se separou de Judá, isto é, fará vir o rei da Assíria. Naquele dia assobiará o Senhor as moscas que há no extremo dos rios do Egito, e as abelhas que estão na terra da Assíria. E elas virão, e pousarão todas nos vales desertos e nas fendas das rochas, e sobre todos os espinheirais, e sobre todos os prados. Naquele dia rapará o Senhor com uma navalha alugada, que está além do rio, isto é, com o rei da Assíria, a cabeça e os cabelos dos pés, e até a barba arrancará. Sucederá naquele dia que um homem criará uma vaca e 2 ovelhas. E por causa da abundância do leite que elas hão de dar, comerá manteiga, pois manteiga e mel comerá todo aquele que ficar de resto no meio da terra. Sucederá também naquele dia que todo lugar,
em que antes havia 1000 vides, do valor de 1000 ciclos de prata, será para sarças e para espinheiros. Com arco e flechas entrarão ali, porque as sarças e os espinheiros cobrirão toda a terra. Quanto a todos os outeiros que costumavam cavar com enxadas, para ali não chegarás, por medo das sarças e dos espinheiros, mas servirão de pasto para os bois, e serão pisados pelas ovelhas.